Oi, gente, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem de saúde? Estão bem de cabeça? Como é que tá tudo aí? Espero que vocês estejam bem, que todo mundo aí da casa de vocês também, da família de vocês, tá? Vamos lá, né? Começar a gravar essas aulas que tá fácil, não, pra ninguém. Tem de tudo, fugir do coronavírus, limpar a casa, cuidar de filho, fazer comida, lavar louça, tem que gravar aula. Mas uma nova realidade que todo mundo tem que se adequar e a gente vai se adequar e vamos passar por isso e logo tudo volta ao normal. Antes de começar a aula, né, eu queria conversar com você sobre algumas coisas, tá? Essa aula aqui, a gente já vinha vendo este conteúdo em sala de aula, tá? A gente já vinha falando sobre isso, praticamente só faltava entropia de combustão, né? E as outras lá de entropia que eu vou falar hoje, para a gente terminar. O restante a gente já tinha tido esse conteúdo. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi revisar tudo isso que a gente já tinha visto. Mesmo porque a atividade dessa semana continua sendo isso, essa parte de revisão. Óbvio que essa semana eu priorizei entalpia de combustão e entalpia de dissolução. E nas outras listas das semanas anteriores, eu priorizei as outras entalpias, certo? E a partir da semana que vem, nós vamos começar a ter conteúdo novo, tá? A semana que vem, eu vou passar um trabalhinho para vocês sobre ciclos biogeoquímicos. Então, eu quero que vocês já peguem o módulo sobre isso e já vão adiantando o estudo disso, porque vocês vão fazer um trabalho, tá? Na próxima semana, eu passo todas as orientações, passo tudo certinho do que vocês vão ter que fazer, tá? Outra coisa que eu queria conversar com vocês. Estou recebendo a devolutiva dos alunos em relação aos exercícios que a escola está passando, né? Os exercícios que nós estamos passando para vocês. Todo mundo que me mandou o exercício por e-mail, que me mandou por WhatsApp, tá? Legal, pode continuar me mandando assim. É possível que vocês recebam da escola alguma orientação de como isso deve ser feito nos próximos dias. Mas eu queria falar muito a respeito do horário. Eu sei que a gente está vivendo uma situação meio atípica. Meio não, totalmente atípica, né? Porque nunca ninguém imaginou que isso fosse acontecer, que nós tivéssemos que paralisar nossas aulas no meio, assim, de um dia para o outro. E o que eu tenho percebido é que muitos de vocês, principalmente adolescentes, têm trocado o dia pela noite. Então, acontece muito de eu estar recebendo dúvida fora de horário. Como assim fora de horário, Camila? Tipo, meia-noite, tipo, 11 horas da noite. Eu não consigo, gente, responder dúvida nesse horário, tá? Por quê? Porque dentro de uma rotina estou tentando manter os horários de trabalho que eu tinha. Então, o que nós vamos combinar? Já falei isso com o pessoal do terceiro, no vídeo que gravei para eles, e vou reiterar para vocês. O que nós vamos combinar? Eu estou aqui para responder as dúvidas, para sanar qualquer dúvida que vocês possam ter. Porém, o horário que eu posso, assim, falar para vocês que eu vou responder a dúvida de vocês o mais rápido possível é o horário que eu estou dedicada à Copec, que seria as terças de manhã e as sextas de manhã. Não que eu não esteja trabalhando fora disso, eu estou preparando aula, preparando lista nos contraperíodos, no período da tarde. Então, dentro do horário comercial, eu até consigo atender vocês com maior rapidez. Agora, quando me manda mensagem 11 horas da noite, 11 horas da noite eu já estou dormindo, já estou deitada. Então, eu não consigo parar, levantar para responder mensagem. Tá bom? Então, nesses dois horários, eu estou inteiramente à disposição de vocês. Essas 2 manhãs, eu sou totalmente de vocês, tá? Não que eu não esteja fazendo outras coisas. Não estou aqui só parada esperando dúvida dos alunos. Eu estou gravando aula, preparando lista, mas eu garanto que eu vou responder a dúvida de vocês o mais rapidamente possível, tá? Alguns alunos me mandaram algumas dúvidas, eu gravei vídeo e mandei pelo WhatsApp, tentei explicar só por áudio quando era possível, mas a gente vai se adequando e vamos nos ajeitando dentro dessa situação, tá bom? Então vamos lá, para a gente não se prolongar muito, não ficar muito cansativo, nós vamos falar sobre entalpia. Nós vamos voltar e vamos falar tudo de entalpia, tá? Esse é um assunto muito importante, é um assunto que é cobrado com muita frequência, que ele, né, não só a Enem, mas a Unesp adora, a FUVEST adora. Por quê? Porque são assuntos que se relacionam com o nosso cotidiano. Nossa, mas eu tenho entalpia no meu cotidiano? Tem. Toda vez que você acende a boca de um fogão para fazer comida, você está fazendo entalpia, você está usando entalpia. Por quê? Porque você espera que o calor produzido por aquela reação de combustão aqueça o seu alimento e favoreça o cozimento dele, tá bom? Então, vamos lá junto, tá? Espero que eu supra as necessidades de vocês, espero que vocês gostem. Não sei se o áudio tá legal, se não tá, mas esse é o programa que
que acho mais fácil de manipular. Para mim está sendo mais fácil e acho que está ficando legal, tá bom? Então me perdoem se eu não tiver, se eu ficar olhando muito pro lado, é que eu não consigo ficar olhando aqui na câmera, assim, ó, que vai me dando um vertigem, então eu prefiro ficar me olhando falando. Eu acho que é menos pior. Tá? Vamos lá, gente. Então, entalpia, tá? O que é entalpia? Entalpia é a energia que está envolvida nas reações químicas. A gente pode chamar isso de calor de reação também. E toda vez que a gente vai analisar a entalpia de uma reação, ou observar, ou aferir a entalpia de uma reação, isso deve ser feito sempre a uma pressão constante. Então, não se preocupem com esses valores, com essa parte mais teórica, porque isso não tem sido cobrado, tá? Então, toda vez o exercício vai te fornecer que isso está numa pressão constante. Então, a entalpia é o calor da reação, é a energia que está envolvida nas reações químicas. Lembra o quê? Que existem reações que absorvem calor e existem reações que liberam calor ao acontecer. Então, é isso que a gente vai priorizar a partir de agora. Então, vamos observar essa reação aqui, ó. Nitrogênio reagindo com oxigênio, mais 9 kJ de energia. Opa, mais 9 kJ de energia produzindo tetraóxido de nitrogênio. Esse mais 9 kJ, isso é entropia, essa é a energia da reação que está envolvida nessa reação, tá bom? O que a gente percebe, tá? Deixa eu pôr todos aqui. O que a gente está percebendo, tá? Aqui, ó, junto com os reagentes, eles não estão ganhando 9 kJ? Se eles estão ganhando 9 kJ, significa o quê? Que eles estão absorvendo. Então, essa é uma reação endotérmica, na qual ocorre a absorção de calor. Existe uma outra maneira de escrever essa equação, que lembra lá na matemática, quando eu mudo o lado do componente, vamos falar assim, eu vou inverter o sinal. Lembra disso? Se o x está de um lado, eu passo o x para o outro, eu não vou inverter o sinal do x da equação? Então, aqui é a mesma coisa, mais 9 kJ menos 9 kJ. Lembra que eu posso representar assim, ó, dessa maneira, e essa é a maneira que mais aparece. Então, eu escrevo a reação química, ponto e vírgula, delta H, que é a entalpia, mais 9 kJ. Toda vez que o valor de entalpia for maior do que zero, significa que a reação é endotérmica, houve ganho de calor. Por que ganho de calor? Imagina que esse gráfico aqui que eu tenho, ó, a gente já desenhou isso até na lousa, lembra disso? No caderno vocês têm tudo isso. Entalpia, que é a energia por caminho da reação. Então, aqui eu tenho, ó, a energia dos reagentes e a energia dos produtos. Então, os reagentes têm uma quantidade de energia, no final da minha reação, os produtos têm uma quantidade maior. Então, significa que houve ganho, absorção de energia. Então, é uma reação endotérmica. Olha o ΔH, o valor de ΔH aqui, ó, positivo. Certo? Que foi? Ah, o Thiago tá falando que ele lembra disso aqui. Mentira, não lembra nada. Então, agora vamos dar outro exemplo de reação. O hidrogênio reagindo com o cloro, formando ácido clorídrico. Junto com os produtos, eu tenho mais 184 kJ, certo? O que isso quer dizer? Que além de formar isso, eu formei isso, eu liberei essa quantidade de calor. Ou eu também posso escrever como? Hidrogênio mais cloro perderam 184 kJ de energia e formaram um ácido clorídrico. Lembra que essa maneirazinha aqui, ó, vou repetir, é a mais comum de aparecer. Escrevo a reação, ponto e vírgula, ΔH menos 184. Toda vez que o ΔH em entalpia tiver valor negativo, significa que a reação ela é exotérmica, houve liberação de calor, certo? Como que é o gráfico, Camila, da reação exotérmica? Energia dos reagentes, energia dos produtos. Os reagentes tinham um tanto de energia, os produtos vão ter menos energia. Então, houve perda de energia. Olha o ΔH aqui, ó. Se aqui fosse 10, aqui seria 5. Então, seria um valor negativo, houve perda. Tá bom? Tipos de entalpia. A gente tem vários tipos de entalpia. A gente não falou desse daqui e nem desses outros tipos que são menos cobrados, mas podem aparecer. Então, a entalpia de formação, nós já falamos. Entalpia de ligação, nós já falamos. A lei de Hess, nós já falamos. E a gente já tinha falado de combustão também, mas eu vou reiterar, tá? E vou dar uma faladinha, vou dar uma atenção para esses outros tipos de entalpia que nós temos. Então, vamos lá. Entalpia de formação. O que é entalpia de formação?
A energia que está envolvida na formação de um mol de qualquer substância, certo? Lembra que o estado, o que está falando aqui? Ó, forma um mol da substância em estado de agregação definido. Por quê? Porque eu posso formar água no estado gasoso, eu posso formar água no estado líquido e eu posso formar água no estado sólido. Então, o exercício vai me fornecer isso e qual é o estado físico que ele quer. Lembra que esses valores das energias que estão envolvidas nas reações, eles têm que ser fornecidos pelo exercício. A gente não tem obrigação de saber, tá bom? Então, fique em paz. Você não vai fazer uma prova disso, né? Você sabe do que eu estou falando. Toda vez que eu falar de entalpia de formação, os reagentes vão ser substâncias simples. O que são substâncias simples mesmo? Formados por apenas um tipo de elemento químico, tá? Se algum elemento apresentar alotropia, eu vou escolher a variedade menos energética. O que é isso, alotropia? Nós falamos disso ano passado. Espécies alotrópicas são aquelas substâncias simples que são formadas, então, só por um tipo de elemento, mas são substâncias distintas. Então, lembra que a gente tem 4 alotropias? Oxigênio, carbono, enxofre e fósforo. A mais comum é a do oxigênio. Do oxigênio eu tenho O2 e O3, gás oxigênio e gás ozônio. São 2 substâncias diferentes, certo? Mas são formadas por apenas um tipo de átomo. Então, a gente vai escolher a espécie alotrópica menos energética. Qual seria menos energética? O oxigênio. Por quê? Porque não é ele que está presente aqui em maior quantidade na atmosfera, lá nas altas altitudes, com pressão diferente, temperatura diferente, quem é mais estável? O ozônio. Mas eu acho que sempre vai ser o oxigênio, tá? E aí as condições padronizadas que não nos importam. Então, entalpia de formação de uma substância é o calor da reação que corresponde à formação de um mol da substância a partir de substâncias simples nas condições padronizadas, certo? Então, aqui, ó, para eu formar, eu estou reagindo hidrogênio com cloro e formando ácido clorídrico. Então, essa é a entalpia de formação de um mol de ácido clorídrico, certo? Reação exotérmica. Aqui, só a título de curiosidade, eu trouxe para vocês lembram que isso o exercício fornece, eu trouxe para vocês as entalpias de formação de várias substâncias, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, da glicose, né, do etileno, vários deles, tá bom? Aliás, perdão, do eteno, do cloreto de sódio. Então, isso o exercício nos fornece, ou a gente tem que achar no exercício, tá? O que é importante a gente lembrar quando fala de entalpia de formação? Que, por convenção, todas as substâncias simples têm entalpia igual a 0. É isso que a gente tem que lembrar. Porque lembra lá nos exercícios que a gente fez, que ele fornecia para a gente as entalpias, igual naquela tabelinha do slide passado, a entalpia de várias substâncias. Só que faltava de algumas delas, justamente as simples. E aí você fala, mas Camila, cadê dessa substância? Onde que está? Substância simples, sempre por convenção, é igual a 0, sempre, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, ó, faltou não. Então, olha aqui, ó, 0, quando eu tenho carbono, grafite e oxigênio. Olha a entalpia aqui, ó, a quantidade de energia que eles têm, 0, porque eles são substâncias simples. E aí, para formar o gás carbônico, eu libero 94 quilocalorias. O exercício necessita me fornecer os dados, ok? Então, como que eu uso? Qual é a fórmula que eu uso quando falar de entalpia de formação? ΔH é igual à somatória da energia dos produtos menos a somatória da energia dos reagentes. Ou seja, energia final menos energia inicial. Tá? É essa que eu vou usar. Vamos lá. Entalpia padrão de combustão. Na entalpia padrão de combustão, o que eu vou ter? Estou meio bugada com esse programa. Na de combustão, lembra que toda vez que alguma coisa queima, alguma coisa entra em combustão, é uma reação exotérmica. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Sempre é uma reação na qual vai ocorrer liberação de calor, tá? Não importa ela, qual seja. Então, a gente define a entalpia de combustão como sendo a energia liberada na queima de um mol de uma substância combustível nas condições padronizadas. Lembra que sempre o combustível é aquela que pega fogo e o comburente é o oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem reação de combustão, tá
bom? Então, aqui, o metano reagiu com oxigênio, formando gás carbônico e água. E nessa reação, ele liberou 890 kJ de energia por mol de metano que foram queimados, certo? Aqui, ó, glicose mais oxigênio, gás carbônico e água. Liberou para cada mol de glicose 1.368 kJ de energia. Então, como que eu uso? Como é que fórmula, Camila, que eu uso também? A mesma da entropia de formação. ΔH, somatória das energias dos produtos, menos a somatória da energia dos reagentes. É a mesma equação que nós vamos utilizar, tá bom? A única coisa que costuma aparecer nesses exercícios de entropia de combustão, eles relacionam assim, ó, bom, se para um mol de metano que eu queimei, eu liberei tanto de energia, para tantos mols de metano, quanto de energia que eu vou liberar? Ah, para tantos gramas de metano, eu liberei tanto de energia. E se eu queimar essa outra quantidade? Meio que uma estequiometria, eles acabam usando. Mas regrinha de 3, a gente resolve e bola para frente, tá bom? Vamos lá. Entropia de ligação. A de ligação está relacionada com a energia contida dentro das ligações químicas. Lembra que as ligações químicas, elas unem átomos, elas são feitas para a união de átomos e formação dos compostos, tá bom? Mas formar ligação, perdão, gente, formar ligação e quebrar a ligação são processos contrários. Então, com certeza, um absorve energia, o outro libera energia. Tá bom? Então, nessa desmontagem e remontagem de ligações, que é uma reação química, é o que está envolvido essa parte de entropia de ligação. Então, vamos pensar assim, ó, que primeiramente, as ligações lá nos reagentes, as ligações que unem os átomos das espécies reagentes são quebradas, certo? Para que haja quebra de ligação, pensa que eles estão numa ligação estável. Para que haja rompimento daquela ligação que une os átomos, eu tenho que agitar os átomos para romper. Então, isso envolve a absorção de calor, que é um processo endotérmico. Para formar ligações, o processo é inverso. Aqueles átomos que estão cheios de energia, eles têm que voltar a ter estabilidade química. Então, aquele excesso de energia que eles tinham tem que ser perdido, tá? Então, durante a formação de ligações, é um processo que libera calor. E é um processo exotérmico. Quebrar ligações, endotérmico. Formar ligações, exotérmico. Lembra disso. Onde que eu quebro ligação? Nos reagentes. Onde que eu formo ligação? Nos produtos. Certo? Então, vamos lá. Entropia de combustão, a definição dela é a quantidade de energia necessária para separar um mol de ligações covalentes entre os átomos no estado gasoso nas condições padronizadas. Lembra que o exercício de entropia de ligação, ele é típico. Ele vai me trazer essa tabela aí com a ligação entre os átomos e quanto que tem de energia entre elas. E aí eu só vou ter que observar quantas vezes ela aparece dentro da minha molécula, dentro dos meus compostos, quantas vezes ela é quebrada ou quantas vezes ela é formada. Lembra que formar tem que ter sinal negativo, porque é um processo exotérmico. Quebrar a ligação, sinal positivo, porque é um processo endotérmico. É isso que a gente não pode esquecer, tá bom? Que fórmula usar, Camila? Essa fórmula aqui, lembra que ela é o inverso da outra. Você não pode esquecer de pôr negativo, tá? Esse negativo aqui, ó, vai ter que aparecer ali. Então, o ΔH da reação é a somatória das ligações que foram quebradas menos a somatória das ligações que foram formadas. Esse menos aqui, ó, você não pode esquecer de não conjuga, tá bom? Se você colocar menos, menos vai ficar mais. Então, esse menos já é porque ela é uma reação exotérmica. Se vocês observarem a tabelinha aqui, ó, ele não me fornece nenhum valor negativo. Então, eu vou somar os valores das ligações e vou colocar aqui na fórmula. Esse negativo já é o sinal de que ela é exotérmica. Estão ouvindo a chuva lá fora, né? Nossa Senhora, hoje tá osso, hein, gente? Tá de ficar na cama, não tá? Vamos lá falar da lei de Hess? A lei de Hess é legal. Vocês gostaram, eu sei que vocês entenderam, porque a gente fez um monte de exercícios e eu percebi que vocês mandaram bem. Lembra que a gente costuma falar que a lei de Hess é um joguinho? Eu costumo falar isso para os alunos porque eu acho que é o mais plausível possível. A gente tem um objetivo, que é uma equação final, e o exercício vai me fornecer equações que são intermediárias, e eu vou trabalhar com as intermediárias para chegar na final, tá bom? O que vai acontecer? Nem sempre as reações químicas, elas ocorrem em apenas uma única etapa. Elas podem ocorrer em várias etapas. E como é que eu vou saber
qual é a energia envolvida no processo total, sendo que ele ocorre em várias etapas. O resto estudou isso e enunciou a lei dele que fala assim: a quantidade de calor liberada ou absorvida por uma reação química depende somente dos estados inicial e final do sistema reagente, e não dos estados intermediários pelo qual o sistema passou. Então, o que ele falava? Que a entalpia ela pode ser calculada somando as equações termoquímicas, mesmo que aquelas equações não apresentem o caminho real. Ah, essa foi a primeira, depois essa foi a segunda. Soma todas as energias envolvidas nas reações e eu encontro o valor do processo global, da entalpia do processo global, tá? Então, vamos pensar, ó, que eu tenho primeiro, ó, essas substâncias se transformando nessa, depois essas se transformando nessa. Se eu resumir o processo global é isso aqui, ó. Esse formando esse, certo? Então, não é só somar essa energia e depois essa energia para ver o quanto de energia que está envolvido. Não é a mesma coisa que se eu fosse direto daqui para cá. O exercício, em geral, não me dá gráfico. Ele me fornece equações e os valores das equações. É só eu trabalhar com as equações, tá bom? Então, olha lá. Aqui, ó, é a mesma coisa de vir para esse caminho diretamente e encontrar o valor da entalpia do processo global. Eu vou fazer um exercício proposto para vocês, só para a gente relembrar, tá bom? Dentro do PowerPoint foi a maneira mais didática que eu achei da gente fazer esse exercício. Então, fala assim, ó, determine a entalpia de formação da sacarose, considerando as equações termoquímicas a seguir. Então, ele me fornece 3 equações termoquímicas e os valores de energia que estão envolvidos nela, tá? E a gente tem que chegar nessa equação aqui. Essa equação é o objetivo final. Então, nós vamos trabalhar com essas equações que estão aqui, da 1, a 2, a 3, que são os processos intermediários, para a gente chegar nessa equação. Então, vamos lá. Essas são as intermediárias, essa é a equação final. Lembra que, aqui, ó, o carbono. Onde que eu encontro o carbono nessas equações aqui? Então, encontra onde? Na primeira. Então, eu vou pegar essa equação, já que aqui eu tenho 12 carbonos, eu teria que ter 12 carbonos aqui. Então, eu vou multiplicar a primeira equação todinha por 12. E reescrevi ela aqui embaixo. Lembra que a entalpia também é multiplicada. O próximo passo, hidrogênio. Onde que eu encontro hidrogênio? Na segunda equação. Só que aqui no meu objetivo eu tenho 11 hidrogênios e aqui eu tenho que ter 11 hidrogênios. Então, eu vou multiplicar a equação por 11. Certo? O Otávio está chamando. No próximo, o que é que eu tenho? O O2, se vocês perceberem, por que eu pulei ele? Eu tenho o O2 nessa equação, nessa equação, nessa equação. Então, lembra que aquele que tem várias equações eu deixo para depois? Que automaticamente eles vão se arrumar. Eu sempre falo para vocês. Uma vai completando a outra, tá? Então, vamos para o próximo, que é o C12H22O11. Esse composto eu só encontro aqui na terceira equação. Pera lá, filha, a mãe tá trabalhando. Só que nessa primeira equação, nesse composto, nessa equação que eu tenho que chegar, ele tá nos produtos. Aqui ele tá no reagente. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter a equação, certo? Eu vou inverter a equação, mas aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, é por isso que eu vou só inverter. E toda vez que eu inverter, eu vou inverter o sinal aqui da entalpia também. Deixa eu botar essa caixinha de vídeo aqui nesse lugar, tá bom? O que eu faço agora? Vou cortar tudo que eu tenho igual de lados opostos e somar os valores da entalpia. Quer falar oi? Vamos lá. Então, ó, vou cortando tudo que eu tenho de igual. Então, ó, aqui eu tenho água, corto com essa água, gás carbônico, corto com esse gás carbônico. Chego na minha equação final. E aí, o que eu faço? O ΔH da reação nada mais é do que a somatória de todos esses valores. Que a gente chega nesse valor de menos 527 quilocalorias por mol. Tá bom? Dica, uma diquinha rapidinho. Se eu tiver entalpia de formação, se eu tiver os valores de entalpia disponível e tiver entalpia de formação de combustão, é essa equação que eu vou usar. Tá bom? Se eu tiver as entalpias das ligações disponíveis, é essa equação. E se eu tiver várias equações termoquímicas, é a lei de Hess, e é isso que a gente já falou que nós temos que utilizar. Certo? Vamos falar agora de outros 2 tipos de entalpia que podem aparecer. Não são muito comuns, mas eles acabam aparecendo
uma frequência relativa, que é a entalpia de dissolução e a entalpia de neutralização. O que é dissolução? É dissolver uma substância. Dissolver uma substância na outra envolve... Olha aqui, gente, meu assistente que está me ajudando a gravar a aula. Então, fica aqui quietinho. Quietinho que eu estou falando com os alunos. Certo? Então, fica aqui. Tá vendo, gente, como é difícil essa vida de fugitivo do coronavírus? Então, vamos lá. Ó, a entalpia de dissolução, o que vai acontecer? Quando eu dissolvo uma substância em outra substância, ela pode tanto liberar nesse processo de quebra daqueles íons ou de quebra daquela estrutura para se dissolver em outra, ela pode tanto liberar energia quanto absorver energia, tá? Então, quando uma substância se dissolve no solvente, então vamos pensar no NaCl. O NaCl é uma substância iônica. Para que eu quebre as ligações que estão lá entre os íons e ele se transforme, se libere aquela estrutura lá dentro, né, da água, é um processo que envolve quebra de ligação, não é? Toda quebra de ligação é o quê? Endotérmica. Então, esse processo, se vocês observarem aqui, ó, ele tem um valor de entalpia positivo, porque ele é um processo endotérmico. Então, ó, dissolver uma substância envolve dois fenômenos. Primeiro, quebrar a estrutura cristalina e depois fazer com que haja interação dessas substâncias lá iônicas, desses íons, com as moléculas de água. Então, primeiro, envolve a separação do soluto que vinha nessa estrutura cristalina e depois, tá? Então, primeiro, separa os íons, separar íons, quebra de ligação, consumo de energia. ΔH maior que zero, processo endotérmico. Depois, eu vou interagir os íons que vieram da substância iônica com as moléculas do solvente. E aí, essa interação envolve formação de ligações. Porque vai haver formação de ligação aqui, ó, entre o íon e a molécula. A gente chama isso de íons solvatados, tá? E essa aproximação entre as moléculas do solvente e os íons faz com que haja formação de ligação e liberação de energia. Então, isso é um processo o quê? Exotérmico. Tá? Então, a dissolução como processo global, ela pode ser tanto endotérmica quanto exotérmica. O que vai depender? Se separar íons, absorver mais energia, ou se solvatar os íons liberou mais energia. Como exemplo disso, tá? Então, as quantidades de calor envolvidas no processo de separação de íons ou moléculas do soluto na solvatação dessas partículas são diferentes. Então, o processo ele pode ser tanto endotérmico quanto exotérmico. Vou dar um exemplo para vocês de dissolução exotérmica. Então, olha lá. Solução do cloreto de cálcio em água. Então, cloreto de cálcio, íons cloreto, menos 83 kJ por mol. A solvatação, que é essa interação dos íons com a água, libera mais energia do que é consumida na sua dissolução, certo? Então, o ambiente ao redor do sistema recebe calor e se aquece. Vocês já viram essas bebidas que são comercializadas aqui no Brasil? Eu nunca vi, mas são comercializadas, você abre a latinha e a bebida que está lá dentro, ela esquenta automaticamente? É isso. Ao redor da bebida, entre a embalagem externa da latinha e a embalagem interna, eles colocam esses sais de dissolução, exotérmica. Quando você abre a latinha, ocorre essa reação química e a bebida lá dentro fica quente. Por quê? Porque esse processo é um processo exotérmico. Processo endotérmico de dissolução. A dissolução do nitrato de amônio em água. Então, o nitrato de amônio, tá faltando errado aqui, viu, gente? São 4. Nitrato de amônio, íons amônio e íons nitrato. O ΔH mais 26 quilocalorias por mol. A dissolução consome mais energia do que a solvatação. O ambiente ao redor do sistema, como a dissolução é endotérmica, ele absorve calor. E o sistema ao redor vai ficar o quê? Frio. Vocês já viram essas cold pack, que chama? Cold pack. Que quando isso é usado muito por fisioterapeuta, por pessoal lá do esporte, né? Se ocorre uma fratura, eles mexem, ali dentro tem sais, ali dentro, né?
como chama, gente? Isso não é recipiente, são estruturas que tem solvente e soluto. Quando você mexe esse packzinho assim, mistura tudo que tem ali dentro e ocorre essa reação. E aí o que vai acontecer? O pack ou o pacotinho, ele vai ficar gelado e aí coloca na fratura do atleta, né, para diminuir o edema, diminuir a lesão. Entalpia padrão de neutralização. O que é neutralização mesmo? Neutralização é toda vez que eu reagir um ácido com uma base, formando sal e água, certo? Ai, gente! Ele tá preocupado que o trator dele tá lá fora e a chuva tá mudando. Depois a gente pega seu trator, não tem problema, tá? Então, deixa eu terminar aqui. Dá licença. Não. Tá bom, nós já vamos. Então, toda vez que eu tiver uma reação de neutralização, certo? Toda vez que eu tiver um ácido reagindo com uma base, esse valor de entalpia de neutralização é menor do que zero, certo? Então, olha lá. Reagir átomos, íons, perdão, H+, que vieram do ácido, com íons hidroxila que vieram da base, formando água, é um processo exotérmico. Isso aqui, ó, é constante. Para cada mol de água que é formado numa reação de neutralização, eu tenho a liberação de 14 quilocalorias de energia. Então, a entalpia de neutralização sempre é exotérmica também, tá bom? Por isso que, lembra lá do laboratório, lá que vocês iam com a Cata? Quando eu vou misturar um ácido com uma base, ou quando eu vou misturar, por exemplo, ácido com água, eu tenho que tomar muito cuidado, porque é uma reação tão exotérmica que pode explodir tudo. Gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição. Espero que vocês estejam bem. Semana que vem, então, eu vou mandar aula com conteúdo novo e lista nova para vocês fazerem. Essa lista dessa semana continua sendo essa parte, tá? Desse conteúdo. E qualquer coisa, dá um grito que eu tô aqui. Bom? Um beijo. Fiquem com Deus.